Oi, está começando o episódio 159 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Quem acompanha o 451 MHz vai gostar de uma novidade que a gente preparou para esse segundo semestre. A partir de agora, o podcast passa a ter episódios toda semana. É isso aí, toda sexta-feira a gente vai conversar aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E para quem curtiu a nossa temporada especial de julho, a gente também vai continuar publicando as grandes mesas da Feira do Livro, que é o festival literário que a gente realiza todo ano, no mês de junho, aqui no Pacaembu, em São Paulo, em parceria com a Maré Produções. E a gente também vai publicar, é claro, os episódios mensais gravados com a participação da Bruna Beber, que é a nossa nova colunista aqui do 451 MHz, que vai trazer para a gente aqui várias pautas, repertórios e leituras na sua mesinha de cabeceira de poeta aqui para os nossos ouvidos. Este aqui, inclusive, é um desses programas conduzidos e pautados pela Bruna Beber e que foi gravado ao vivo na última Feira do Livro em São Paulo, lá no auditório Armando Nogueira. Vamos ver com quem foi que a Bruna conversou. Poema no tubo de ensaio, né? O teste do poema, né? Que eu ia tentando testar o poema dentro desse outro formato. Aqui eu acho que se um é o poema no tubo de ensaio, o outro acho que é o ensaio dentro do poema, assim, dentro desse ponto de vista do poema, né? Então eu acho que tem um gênero flutuante, assim, dentro desses textos. Essa voz que você acabou de ouvir é da poeta Marília Garcia. Eu já vou te falar mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei Rouanet e da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz, aqui é a Stephanie Roque, editora e apresentadora da Rádio Companhia. Te convido para ouvir um episódio mais que especial, gravado pela primeira vez ao vivo. Foi na Flip, e a gente chamou os poetas Fabrício Corsaletti, Angélica Freitas e, entre pedras, magazine e muita poesia, a gente falou sobre o homenageado da festa, que foi Paulo Leminski, os projetos literários de cada um e como outras formas artísticas, como o desenho ou a crônica, se entrelaçam no cotidiano deles. Foi muito emocionante ver o encontro desses dois amigos e o que eles tinham para falar. Esse episódio já está no ar, então quando acabar aqui, te espero lá. Bom, e como eu já adiantei agora há pouco, o programa de hoje traz uma mesa muito especial que foi gravada na Feira do Livro 2025. Ela aconteceu lá no auditório Armando Nogueira, que é o auditório do Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, Pacaembu. Foi a primeira vez que a gente gravou um episódio do 451 MHz ao vivo, com essa intenção mesmo de ser um episódio do 451 com participação da plateia. Isso é um marco pra gente que a gente está comemorando aqui. A Bruna Beber, que além de colunista aqui do 451 MHz, é poeta e tradutora. Ela acabou de lançar, inclusive, Romance em 12 Linhas, que é a reunião dos primeiros livros dela, numa edição de bolso imperdível da Companhia das Letras. Ela conversou com a Marília Garcia sobre o novo livro da Marília, chamado Pensar com as Mãos, que está tendo uma repercussão excelente. O livro acabou de sair pela WMF Martins Fontes e é uma reunião de ensaios breves sobre poesia, entre a poesia e a prosa. Antes dele, a Marília, que também é tradutora e editora, escreveu Expedição Nebulosa de 2023 e Câmera Lenta de 2017, que venceu o prêmio Oceanos de Literatura. Os dois foram publicados pela Companhia das Letras. Na conversa com a Bruna, a Marília falou sobre a origem de Pensar com as Mãos, que faz parte da coleção Errar Melhor, dirigida pelo escritor Joca Rainer Terron, dedicada a pensar a escrita literária. A Marília contou como foi o processo de construção desse livro, que partiu dos textos que ela escreveu nos últimos 15 anos sobre poesia, e isso acabou virando um fio condutor do livro, depois de vários testes que ela fez para pensar com as mãos, desculpem o trocadilho, a construção desse livro. Então vamos lá para a primeira parte da conversa da Marília Garcia com a Bruna Beber. Boa tarde, gente. Eu espero que vocês estejam com tempo, porque eu tenho 72 perguntas para fazer para a Marília. Acredito que vocês também tenham.
No final do episódio, a gente vai abrir para perguntas. Muita alegria receber a Marília aqui. Queria gravar uma coluna com ela desde que eu entrei no podcast da 451. Então, ela já estava nos meus planos. E estou muito feliz que a gente conseguiu fazer isso aqui ao vivo. É a primeira vez que a gente vai gravar ao vivo. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro, mas claro que não só sobre ele, publicado agora, porque conversar com a Marília é difícil conversar sobre um assunto só, ainda bem. Vou falar também um pouco dos outros livros, do Parque das Ruínas, que saiu pela Luna Park, que é a editora que a Marília tem com o Léo Gandolfi, e falar um pouco do Câmera Lenta também. Então, eu não sei em que medida eu preciso apresentar a artista Marília Garcia, porque eu acho complicado também, poeta, tradutora, porque você investiga e se movimenta por tantas áreas, né? A performance, a fotografia, o vídeo. Então, dá para a gente espiralar bastante. Então, para começar, Marília, eu queria que você contasse um pouco de como foi o processo de escrita desse livro. Bom, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço o convite do Paulo, da Feira e da Bruna. Obrigado pela presença de vocês e, Bruna, pela companhia, pelo diálogo. Eu sou ouvinte assídua do podcast da 451. É ótimo estar aqui com você. Então, a gente começa pelo começo, né? Vou contar um pouco, então, sobre o processo, né, de escrita do Pensar com as Mãos. Foi uma encomenda, né, esse livro da editora Martins Fontes, para a coleção dirigida pelo Joca Rainer Terron, e com textos dedicados a pensar a escrita, né? Então, diante desse convite, assim, eu fiquei pensando muito qual caminho eu seguiria, né? Assim, fiz vários testes, vários sumários, né? Como pensar esse livro, né? Como fazer esse livro. E um dos caminhos seria eu tentar pensar uma questão sobre poesia, sobre a escrita de poesia, né? Uma questão com começo, meio e fim, e tentar percorrer, né, e, elencar esses assuntos pertinentes à escrita de poesia, né? E fiquei durante um tempo tentando fazer isso e então revisitando um pouco muitos textos que eu já tinha escrito ao longo dos últimos 10 até 15 anos, porque eu achei coisas assim, o mais antigo, né, foi um texto de 2010, então tinha um arco temporal assim grande, né? Fui revisitando esses textos e, de algum modo, eu comecei a achar que, em vez de fazer um projeto que tivesse começo, meio e fim, e um tipo de unidade, né? Eu tentei, então, seguir por um outro caminho, que seria partir desses textos que eu já tinha sobre poesia, né, sobre muitos assuntos de poesia, então não estritamente sobre poema, né, mas então eu acho que tinha um pensamento por detrás desses textos, né, ligados à poesia. E então o trabalho maior do livro, por um lado, né, foi um trabalho de seleção desses textos, desse material, e por outro lado também de reescrita, porque aí começou um trabalho de montagem, né, desse livro, de reescrita e montagem, né? Como fazer? Eu fui pegando alguns textos com assuntos afins, então questões ligadas ao poema, quais palavras a gente pode colocar num poema? Se eu for usar a palavra coração, que é uma palavra tão gasta, é possível fazer isso? Ou usar as metáforas na poesia, que são algo muito identificado, né, com a poesia, mas de que maneira eu vou falar sobre a metáfora dentro do poema, né? Então eu fui tentando pegar e reescrever e colar. Assim, eu acho que
Daí teve esse trabalho de colagem desse material, né, que é um material bastante heterogêneo. Assim, ao longo do processo, eu tive uma certa angústia da unidade, assim, né? Se eu tinha, por um lado, esse outro caminho, que seria um caminho de seguir, percorrer, né, algo mais linear, né? E eu resolvi ir justamente por um outro percurso, assim. Acho que ao longo da escrita, né, algo que me movia muito e que eu acho que, se eu for pensar, eu acho que o livro não tem exatamente um centro ou essa questão muito definida, né? Mas se eu for pensar em alguma coisa que percorre o livro inteiro, né, é justamente, claro, por um lado, a poesia, mas a poesia a partir de um ponto de vista do poema, né? E, por outro lado, é uma espécie de paradigma da leitura, assim, né? Então, eu me coloco como leitora nesse livro, e aí leitora de muitas coisas, né? Desde dos textos que eu li ou das coisas que eu ouvi quando eu era criança. Então, a poesia, desde esse primeiro momento, do começo, assim, até a leitura de poetas contemporâneos, né, que aparecem ao longo do livro, em vários momentos, até resenhas de textos específicos, né, de livros específicos. Então, eu acho que tem isso, né? Tem esse lugar de leitora no livro, assim. Mas eu acho que também esse lugar da leitura não é uma leitura assim. Claro que tem, em alguns momentos, resenhas específicas, né, de livros. Então, tem lá o livro da Alice Santana, tem um da Ana Stareg, tem algumas resenhas, né, alguns textos concentrados em livros mesmo. Mas eu acho que, ao longo, a maior parte, né, dos textos não é exatamente sobre um livro ou sobre um poeta, né? E eles trazem a leitura sempre imersa em não uma leitura objetiva e distante dos textos, né? Eu acho que é uma leitura dentro da nossa vida, assim, né? Eu tento trazer. Então, um dia que eu li um poema do Joaquim Cardoso, um poeta do modernismo importante, assim, foi um dia muito impactante. Eu me lembro que eu estava na faculdade, eu li com um professor, e era inverno, e todos os outros elementos da leitura, que não são só daquele poema, né, mas a gente pensando a leitura, pensando que o sentido de um texto também é dado pela leitura, também é dado pelo contexto em que a gente lê, né? Então, um dia eu estava lendo um poema e pensando uma questão sobre a voz no poema, junto com a minha filha em casa, que criança crescendo e me perguntando coisas sobre as palavras, ou me perguntando quem é que está falando no livro, né? Um livro. Então, todas essas outras coisas da vida, assim, eu acho que esse contexto de leitura ele vai perpassando o livro, assim, muito, né? A sua poesia, ela já tem um caráter ensaístico. Eu percebo que é um caráter ensaístico porque você investiga todo o tempo, né? Você analisa, você indaga, você faz perguntas. Existe ali uma busca incessante, uma curiosidade, né, que aparece dentro dos seus poemas. E eu fiquei curiosa também para saber como foi para você ensaiar fora do poema, digamos assim, porque você não está fora do poema, né? Você está, é o ponto de partida, digamos assim, para o ensaio, mas são dimensões diferentes, né? Fiquei curiosa com isso e pensando também isso que você fala que você está muito próxima como leitora e como escritora daquilo que está sendo feito corporeamente. E isso é muito nítido no livro. A sua presença, o modo como você se locomove dentro do livro. Então, a sua presença ela é nítida para mim, como sua leitora. E eu acho que isso retorna também para o caráter do ensaio, que se a gente pensar o ensaio de uma maneira mais aberta, a gente pode associar ao ensaio de uma peça, né? Ao ensaio de uma dança, ao ensaio de um filme. E você passa por tudo isso. Você passa pelo cinema, você passa pelas artes visuais, pela pintura e etc. Memórias.
Então, o caráter do ensaio ele é genuinamente algo corpóreo, né? De exercício, de concentração, de dedicação. Então, como foi? Pensando na questão do ensaio, né? Eu tenho vários poemas que são esses poemas falas, né? Que eu acho que se aproximam bastante do ensaio, né? São falas, são poemas escritos para serem falados em situações específicas, né? E, em geral, eles trazem uma reflexão sobre a escrita, né? Eu tentava escrever um poema, mas que fosse também um pouco ensaístico e também uma espécie de depoimento e também que estivesse num lugar não muito definido como poema, né? Mas que fosse mais poroso, né? Então, para começar, ele era uma fala, mas eu tentava escrever como se eu tivesse com as ferramentas do poema. Então, eram textos que eu ia apresentar, mas eu tentava escrever um poema. Se eu me afastasse muito, de repente ficasse muito próxima do ensaio, eu tentava voltar sempre para o poema, né? Só para dar um exemplo, não ficar falando de forma muito abstrata, né? Eu acho que eu tentava trazer de volta elementos da poesia, algo que a gente reconhece muito rapidamente, que é a rima, né? O poema tem as rimas. Nesses textos eu tentava pensar em rimas também, né? Então, só que não rimas assim, uma palavra rimando com a outra, mas rimas distantes ou rimas de imagens afins que voltavam e repetiam ao longo da fala. Então, nesses textos eu tentava muito, me manter no trilho do poema, mas ensaiando, experimentando outras coisas, né? Eu acho que um pouco o poema no tubo de ensaio. Mas um poema é as falas, é destinado à voz. Isso. E você, por acaso, escrevia falando? Escrevia falando? Sim. Ou lia depois? Como era? Eu ia escrevendo e lendo, assim, pensando que era uma escrita para falar. E eu ia lendo e mexendo e mudando. Foram textos que eu apresentei muitas vezes, então também a partir da fala eu mudava depois e fazia outra versão. Então foram vários textos. O texto da Hélice, do Câmera Lenta, que pensa no deslocamento da linguagem, né? O Parque das Ruínas. Esse último que eu apresentei, da Lia Mira e Maria, que pensa a partir na questão do luto, a partir das obras da Mira Schendel. Então, é o poema no tubo de ensaio, né? O teste do poema, né? Que eu ia tentando testar o poema dentro desse outro formato. Aqui, eu acho que se um é o poema no tubo de ensaio, o outro acho que é o ensaio dentro do poema, assim, dentro desse ponto de vista do poema, né? Então eu acho que tem um gênero flutuante assim dentro desses textos, né? Eu acho que eles têm esse ponto de vista do poema, eu acho que eles são ensaísticos, mas eles tentam não ter um território muito bem definido, assim, né? Eu acho que eles são textos porosos e outro dia eu encontrei um professor da USP que não tinha lido o livro ainda, mas ele falou assim: eu quero muito ler seu livro. São os apontamentos, né? A princípio eu fiquei, nossa, são os apontamentos? Será que alguém comentou? Ele viu Será que ele leu? Não, ele falou que não tinha lido ainda. Mas eu fiquei pensando nisso, porque eu acho que desse ponto de vista acadêmico, não é uma tese sobre poesia, né? Porque eu acho que tem um inacabamento, tem uma flutuação do gênero, justamente, né? E, em muitos momentos, os textos lado a lado dizem coisas, né? Você vai percorrendo o livro e ele vai dizendo por associações. Então, tem um ensaio sobre a chegada do homem à Lua. Eu estava escrevendo esse ensaio na mesma época que a Rosa, minha filha, estava começando a andar, assim. E as imagens que eu vi dos astronautas chegando à Lua eram muito parecidas, assim, com a Rosa dando os primeiros passos. E aquilo é um pensamento por associação. Eu acho que tem a ver com a poesia, assim, com a comparação, com o... Claro, é isso. Eu acho que é outro tipo de funcionamento, né? O gênero não vai tanto para esse ensaio, né, mais acadêmico do artigo com
o ensaio com letra maiúscula, assim, né, e vai mais por algo tateante, assim, da experimentação, que você vai tateando no escuro, não sabe muito bem, e vai fazendo perguntas e sendo levado um pouco pela linguagem, né, e por essa capacidade da linguagem de ir fazendo coisas com as palavras, assim. Então, eu acho que esses percursos que são nítidos no livro, eles são... Que bom que eles são nítidos e que bom que o seu livro ele flutua, né, por várias coisas. Você soube separar muito bem o que era uma tese e o que era a sua busca ali, que está muito misturada com os seus processos de escrita, que imagino que sejam vários. E eu acho que isso é um bem, porque o livro ele nos permite ver esses processos e as suas buscas sem concluir, o que também é maravilhoso. E isso não dá ao livro um caráter sufocante, porque em muitos livros de ensaio, às vezes não circula ar. E eu acho que requer um certo talento e uma certa maturidade para respirar dentro do próprio ensaio. E eu acho que você faz isso muito bem. Então, eu acho que essa é uma característica ótima. Eu gostaria de ler mais livros em que a gente possa respirar. E uma outra característica que é você está misturando as suas referências, as suas memórias, como você disse, todos os seus caminhos, e você... Isso não tem um caráter de comprovação e de satisfação, né? Dar satisfação. Então, eu acho que essa é uma maneira muito generosa de lidar com o conhecimento e com o pensamento mesmo, né? eu acho que é bonito isso que você falou dos espaços dentro do livro, né? Porque eu acho que isso tem a ver com a poesia também, mas tem a ver com a linguagem, né? Se a gente pensa no cinema, com a montagem, tem o corte, tem os espaços, né? Eu lembrei aqui da poesia da Adília Lopes, né, que ela fala das brechas dentro da linguagem, né, e eu acho que a linguagem é isso, ela é cheia de brechas, né, e eu acho que essas brechas ajudam a gente a desautomatizar um pouco, né, eu acho que a poesia faz isso também, desde o corte do verso, que faz com que a gente pare, né, estanque ali, corta a linguagem, até imagens que desautomatizam, ou as perguntas, né, você comentou um pouco também, né, que movem a gente e levam a gente a pensar um pouco e se deslocar mesmo, né? E conseguir seguir adiante, né? Porque eu acho que se a gente para pensar, a gente não tem resposta, né? A gente só tem pergunta, mas a gente automatiza as coisas e acaba não parando, né? Para refletir sobre essas áreas de ventilação, né? Dentro do texto, que são difíceis, né? De criar. E você falou da Adília, eu pensei, tem um ensaio sobre a Adília, né? E essa semana eu estava lendo Pardais com os meus alunos, e ele é um livro de recortes, né? De anotações dentro dos poemas. Então, existe ali um caráter de coleção. Como toda a poesia da Adília, que é rígida, a gente percebe ali uma rigidez que é pintada ali com uma certa familiaridade, né? Então, eu leio a Adília, eu rio, eu me divirto, mas eu tenho certeza que ela tem o mais absoluto controle sobre tudo. Então, eu acho ela muito engraçada e extremamente racional. E no final do Pardais, que são os desenhos que ela faz com a mão esquerda, né, fazendo essa contraposição com a lógica e a emoção, ela pega a frase penso, logo existo e transforma também em pergunta. Então, penso, logo existo. É uma sequência de 12 desenhos, né? E aí eu associei imediatamente com o seu livro, porque justamente por isso, porque você duvida, pergunta dentro do texto, né? E uma coisa que eu sempre penso é como perguntar dentro do poema. Isso é algo que eu sempre penso. E em relação ao ensaio, que ele se origina da pergunta, mas ele prossegue e se destina a uma infinidade ainda maior de perguntas, como foi assim perguntar? Porque o seu texto nos deixa ver
que você não se sacia, que você vai e vai e vai. E quando a gente acaba de ler os textos continuam com a gente. Então, eu acabei de ler o livro e eu sigo perguntando o livro. Isso é ótimo, né? Então, como é perguntar dentro do ninho das perguntas? Enquanto você falava, eu me lembrei de uma história que o Augusto de Campos conta sobre a Gertrude Stein, que ela estava já assim no fim da vida, na cama, e ela perguntou, mas então, qual é a resposta? Assim? E ninguém soube o que dizer para ela. Ela, bom, mas se ninguém sabe, qual é a pergunta? Vamos perguntar, então, né? Eu acho que eu não tenho as respostas, né? Eu acho que a pergunta é o motor mesmo. O livro inteiro vai se desdobrando, né, a partir de muitas perguntas, assim, desde as mais básicas, né, quem somos, né, como segurar a onda das coisas, ou como seguir vivendo. E esses dias a Lígia Ximenes, que é uma jornalista e uma amiga, né, fez uma lista das perguntas do livro e me mandou essas perguntas, e fora de contexto, assim, eu falei, nossa, mas são as perguntas que a gente tem na vida, assim, né? Muitas perguntas que a gente tem na vida, mas eu acho que até desde perguntas existenciais, assim, filosóficas, até perguntas, né, sobre a poesia, né? Poesia tem que ter estrela, né? Tem que ter um assunto ou tema poético para ser um poema, né? O que faz um poema ser poema, né? Eu acho que é isso. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo o que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade, e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber mais sobre a conversa, os melhores momentos e algumas curiosidades e textos citados, links, etc., relacionados a esse tema, é só ir lá na seção de podcasts do site da 451. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da Tinta da China Brasil. Em Antes do Início, novo lançamento da Tinta da China Brasil, o físico e diplomata Ernesto Mané narra sua travessia geográfica e afetiva do Brasil à Guiné-Bissau. Nessa obra, entre o diário de viagem e o ensaio autobiográfico, Mané tenta reconstituir uma identidade fragmentada pela diáspora africana do século XX e se reconectar com seu pai. Um livro sóbrio e sensível que trata de temas tão diversos como racismo, vida familiar, física e espiritualidade. Antes do Início já está à venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta o seu em tintadachina.com.br. Então vamos lá para a segunda parte da conversa da Marília Garcia com a Bruna Beber. Marília, você fala aqui no Pensar com as Mãos, você cita uma frase do Godard, né? Que é... Eu vou ler o verso dele Leia. aqui, melhor, né? Dizem que enquanto uns pensam, outros agem, mas a verdadeira condição humana é a de pensar com as mãos. E aí eu fui reler o Câmera Lenta e você cita o Montaigne. É preciso pensar com as mãos, manejar, experimentar. E aí eu fui passar uns ensaios do Montaigne ontem, e ele citando outra pessoa, que agora eu já não lembro, que estava na nota de rodapé, surgiu a frase: abrimos nossa matéria
e macerando-a, a expandimos. De um assunto fazemos 1000. E nessa multiplicação e subdivisão, caímos na infinidade dos átomos. E aí, esse é o caráter de pensar com as mãos? Cair na infinidade dos átomos? Ou também se relacionar de corpo inteiro com o texto, com todos os sentidos, operando, experimentando, sem aquela ilusão boba de que a gente só escreve com a cabeça? Eu acho que tem um elogio, né, das mãos e dos outros sentidos, né, que não esse pensamento como algo pouco material, né, o pensamento nesse lugar quase científico, né, objetificado, fora, né, da vida, assim. Eu acho que tem esse elogio do material, das mãos. É bonita essa citação do Montaigne, né, que vai para o átomo. Eu acho que o livro tem um jogo de escala também, de ir para uma palavra na obra do Baudelaire, que a gente pode fazer uma leitura daquela palavra, mas também ir para a terra vista do alto, né, esse azul e esse vai e vem entre as coisas, né? Mas em relação à materialidade, eu fiquei pensando, né? Tem muitos momentos, né? Eu falo muito sobre ir tateando, experimentando, mas é que eu acho que, de fato, a linguagem vai trazendo esses elementos, né? E vai trazendo o pensamento a partir de materialidades distintas, né? Então, seja uma palavra na obra do Baudelaire, até vários outros momentos, né? Eu me lembrei ainda, voltando para a Adília Lopes, de uma anedota que eu conto, que foi o primeiro contato que eu tive com a obra dela, foi na época que eu trabalhava na editora Sete Letras. Eles iam editar o primeiro livro da Adília, que saiu no Brasil em 2002, e me deram um trabalho para fazer, que era digitar a obra, né? A obra não, a antologia, né? Que saiu com os poemas dela. Na época não tinha arquivo, a editora lá, né? Só tinha os livros. Capa de tecido? Isso, é. Enfim, eu nunca tinha lido a obra dela, eu li com as mãos, literalmente, né? Digitando a obra dela. E eu acho que, né, a gente aprende a escrever lendo, né? Mas também imitando, copiando, né? Copiando técnicas e copiando pensamento, se associando, né, a poetas e escritores, e entrando, né, reconhecendo as famílias literárias e entrando no modo de escrita dessas famílias, mas também copiando os poemas, né, um pouco para ter a sensação de escrever aquela obra, assim. Então, eu acho que essa imagem traz uma materialidade, né, do pensamento, assim, né, essa imagem acho que resume um pouco essa ideia de você pensar com as mãos, né? Fazer uma coisa, aprender, ler com as mãos, né? Acho que e também voltar para uma coisa simples, que é o próprio exercício da escrita, ele é manual, né? Uhum. A manufatura também acontece aqui, né? Então penso também existe uma manualidade, digamos assim, né, na escrita. Então, a gente também vai escrevendo para saber como escrever, né? E, às vezes, o que vamos escrever quando começamos a escrever, né? E acho que tem também uma materialidade do livro, né? Você falou dos espaços, né, das coisas. Eu acho que a gente está tão acostumado, né, que a gente naturaliza, mas tudo, né, os capítulos que têm os espaços entre as páginas, os capítulos, né, que dão essas pausas. Eu acho que todos os elementos materiais do livro também, né, trazem esse aprendizado, assim, né, material das coisas, assim, que a gente não percebe, mas o pensamento ele está muito ligado a esses elementos, né? Olha, passei aqui pela marcação. Muitas vezes sinto como se estivesse dentro de um poema. Falando dessa manualidade, você que é tradutora também, você fala de tradução também no livro, né? Algo também muito mais próximo da tradução do pensamento, talvez, né?
eu fiquei pensando, de todos esses termos que a gente percorreu, materialidade, manualidade, tatear, mãos, manufatura, eu fiquei pensando, será que traduzir em algum reino é manobrar um texto? Não sei, mas fui levada pelas suas mãos a chegar na manobra, né? Porque como manobrar o texto original com o texto que você está ali se pretendendo a fazer, né? Sem fugir totalmente dele, mas sem ficar totalmente fiel a ele e correr o risco de esvaziá-lo, né? Então, será, Marília? É boa essa imagem da manobra, né? Eu acho que sim. A gente, quando traduz, está manobrando o texto, está dobrando, está manobrando, está. Ontem alguém contou à noite, né, uma anedota com o filho. Eu achei muito boa, assim, que era uma ótima a Sofia, não sei se ela está aqui, ela contou que a Mira, filha dela, perguntou assim: mamãe, como é que você escreveu o texto da autora tal, né? Como é que você fez? Você que escreveu o texto dela? E é um pouco a definição da tradução, né? Você escreve o texto de outra pessoa e escreve com as mãos, né? E manobra, é isso, né? Você faz essa manobra entre línguas, né? E eu estava conversando com a Célia Pedrosa, professora lá do Rio, crítica, e ela falou que o livro tinha algo de manual, sei lá, de teoria, assim, manual, mas não no sentido teórico, né, embora, claro, traga questões, né, mais ligadas à teoria, né, da poesia, e tem menções, né, a algumas questões teóricas, mas ela brincou assim, justamente com essa ideia do manual, né? Lá é um manual, mas é com as mãos, assim, né? Eu achei bonito. Eu tinha muitos textos sobre tradução que, numa primeira versão do livro, eles estavam, assim, eu achava que fazia sentido ter esses textos sobre tradução, justamente porque a tradução, para mim, está também nesse começo da escrita, assim. Eu até assim traduzi antes de escrever, né? Nem tinha publicado nada e comecei a traduzir. Eu acho que comecei a traduzir um pouco também para escrever, assim, né, um pouco para aprender a escrever, traduzindo. E então eu achava que fazia sentido, tinha muitos textos, mas chegou a uma altura do livro que eu achei que eu preciso, não, esses textos de tradução eles podem estar num outro, não sei o que eu vou fazer com eles. Acabei achando que eles não tinham que entrar aqui. Também acabei cortando muitas outras coisas que agora eu acho que fariam sentido estarem aqui. Mas eu mantive um ou outro texto sobre tradução, esse sobre a leitura do Hélas, do Baudelaire, da palavra do Baudelaire, e uma outra anedota que eu acho que vale a pena contar, assim, que foi com o tradutor de um livro meu para o espanhol. Eu mandei para ele vários poemas, né, e tinha um poema chamado História Natural, que ainda não tinha saído no Brasil em livro, e saiu na Colômbia, nessa edição que ele fez. E nesse poema eu dizia que, a certa altura, assim, que eu tenho o jeito da minha mãe, eu usava essa palavra. E aí ele explicou que em espanhol não tinha como traduzir não tinha exatamente uma palavra equivalente, e ele deu uma sugestão que era traduzir por gestos. E eu achei tão boa a solução dele, assim, achei tão forte e achei tão mais concreta, assim, os gestos do que o jeito, né? Porque o jeito é o que a gente ouve as pessoas falando: você tem o jeito da sua mãe. Mas os gestos têm uma estranheza, porque eu não digo você tem os gestos da sua mãe, mas tem algo muito concreto, assim, e é isso, né? O poema, eu quero que ele seja concreto, que você consiga ver o gesto da minha mãe em mim, assim. E eu achei tão boa essa solução, e saiu em espanhol, né, os gestos, e não tinha saído no Brasil ainda o livro, né, e eu incorporei a solução dele para o português, né, e aí o poema sai em português com a solução
que o tradutor deu, né? Então é uma das histórias assim que eu conto aqui, né? Que eu acho que tem a ver, é isso, né? É o pensamento em torno do poema em muitas situações, eu acho, né? E ele vai aparecendo no livro e é uma situação bastante concreta, assim, material, né? Quase. Acho que você pode ler um ensaio, então. Posso ler. Um trecho. Então, vamos ler. Ontem eu encontrei a Bel Santana e ela me falou desse Palavras, Choração. Eu vou ler esse em homenagem a ela. Meu peito está batendo bem forte, mas é de choração. Foi o que disse minha filha quando soube da partida da minha mãe, a avó dela. Com essa frase, ela consegue dar conta de dizer algo que sinto em relação à morte, mas que é algo turvo, da ordem do indizível, e que talvez agora possa encontrar expressão numa linguagem fresca e nova, como a dela. Se, por um lado, fico imerso na melancolia, na prostração, no silêncio, por outro lado, eu e ela estamos num momento de comoção muito intenso, do peito batendo forte, de um patos que me faz pensar no pranto das carpideiras, de que fala Jorge de Dilberman, ou no choro infantil que expressa intensamente uma emoção. O peito está batendo bem forte, descontrolado, mas é de choração. Sempre ouvi que os mortos ficam na lembrança, na memória, e que permanecem vivos em gestos, palavras, histórias. Trago o nome da minha mãe dentro do meu, foi o que eu escrevi num poema sobre a partida dela. Lia cabe em Marília. Desde que eu aprendi a escrever meu nome, soube da associação. Eu sou mar e Lia juntos, o mar e a mãe. Mas o que significa levar a mãe só na memória, na lembrança, na letra do meu nome? Não sei. Talvez seja algo da ordem do peito batendo forte quando uma memória nos atravessa, da ordem da choração. Chorar vem do latim plorare, mas numa etimologia inventada, choração poderia vir de choros, coro ou dança dos astros. A choração é o pranto batendo forte no peito, mas também o coro, as vozes que repetem palavras e gestos e que dançam no céu a coreografia de quem se foi. A gente consegue compreender, e aqui passamos por vários mundos, o que é pensar com as mãos. Tenho a impressão de que, às vezes, fico um pouco revoltada de não conseguir transformar a matéria do meu pensamento. E isso me paralisa. Então, a saída de pensar com as mãos me deu outras ideias para administrar isso. Mas algo que eu sempre penso, e que a gente já conversou, e que provavelmente você pensa, sobre os bastidores do pensamento. Como eles se formam? Isso é possível resolver num ensaio, por exemplo, num poema? E com bastidores do pensamento, tem esse exemplo que eu dei agora, da paralisação, mas dá para pensar em outros exemplos também, né? O que nós encenamos para nós mesmos dentro do pensamento, até que ele, de fato, vire um pensamento que vai valorizar uma ideia e ser executado. Então, é como se fosse mesmo a parte de trás, ou as partes traseiras de um pensamento ou de vários pensamentos. Não, eu acho que a gente pensa... Não, primeiro, meio caoticamente, assim, e a linguagem vai fazer você dar uma concretude para aquilo, porque o pensamento ele está, né, solto, espalhado, e você... É a linguagem que vai fazer coisas, né? Assim, tem aquela ideia do performativo na linguística, né? Que a linguagem não só descreve ou mostra ou nomeia, né, as coisas da vida, como ela que faz, né? Então, e não só ela que faz, né? Tem algumas situações específicas, né, que eu aceito me casar com você. Então, é a linguagem que faz o ato, o gesto, né, eu batizo essa criança e aquilo
acontece, né? A mágica mas também os discursos que fazem coisas, a linguagem que... E acho que com o pensamento também, né? Você vai pensando com a linguagem, né? É ela que vai te levando e te conduzindo e fazendo você caminhar, né? Acho que, enfim, eu tento, né? Em muitos textos, não só nesse livro, né? Mas acho que os poemas tentam encenar, assim, muitas vezes esse pensamento, né? Então eu vou tentando, não, por onde que eu vou, assim, o texto vai encenando e desdobrando, assim, o pensamento, né? Não sei Talvez se seja essa a pergunta, né? Para onde eu vou tem a relação com esse pré-pensamento. Porque eu pensei em algo quase mitológico, assim, como a gente pensa nas origens, né? E ontem eu estava relendo um trecho do Porventura, que é o último livro do Antônio Cícero, e ele pergunta dentro de um poema, né? Por onde eu começo? Então, isso está presente. Eu cheguei nessa ideia porque o começo está muito presente no seu livro, né? E também no Parque das Ruínas. Então, eu fiquei pensando no pré, sabe? Na pré-história, no pré-pensamento, né? O que origina. Mas eu acho que essa origem também é inventada muitas vezes, né? É uma origem que é para frente, assim, né? Você não tem uma origem de uma coisa que você está pensando. Eu acho que você vai pensando para frente. A linguagem que vai te conduzindo, assim, né? Essa ideia do começo no livro são começos que começam no meio do caminho, assim. Então tem o poema do Haroldo de Campos, As Galáxias, e começo aqui. Este começo começa com um E. O poema do Drummond, né? E como eu palmilhasse devagar, a canção do Paulinho da Viola, né? E a vida continua significa que ela já foi, e ela é um E, a vida continua, ela começa, recomeça, né? Ela está num... E eu acho que essa dimensão para a escrita é importante, assim. Eu fiz questão de começar ou de escrever esse texto, porque foi um dos que eu escrevi novos, né? Tem poucos que foram escritos para o livro, né? Como eu contei, tem essa ideia da reescrita muito forte, mas esse foi um dos que eu escrevi para o livro, e eu acho essa dimensão do meio do caminho importante para a escrita, porque a gente tem uma ideia de que não, eu preciso estar pronto para começar a escrever, né? Assim, então eu mesma sinto isso, não, eu preciso estudar e ler e investigar muito um assunto, ler toda a bibliografia e passar por tudo aquilo e ler os poetas para conseguir começar, ou nas oficinas, né? Ou sempre, né, os alunos, não, mas eu preciso, não vou conseguir começar, eu não estou pronto, né? E não só para a escrita, né? Na vida também, nossa, eu não sei se eu estou pronta para dar esse passo, eu vou engravidar, eu vou ter um filho, eu preciso esperar eu estar pronta, não. E eu acho que a escrita e a vida, eu acho que as coisas podem começar do meio do caminho, né? Quer dizer, sobretudo a escrita, né? A gente entra numa conversa que tem séculos, né? A gente começa a escrever com uma coisa no meio do caminho, né? Então, eu achei que era importante, assim, essa dimensão de começar do meio, porque a gente começa mesmo, entra numa conversa já em movimento, né? Tem uma das imagens nesse texto, né? Que é uma diferença entre dois tipos de esporte, né? Um esporte que você tem uma origem de onde vem a força, então você chuta uma bola, por exemplo, no futebol, né? Você origina a força num ponto, né? E tem outros esportes que não. Você pega, por exemplo, o surfista pega uma onda já em movimento, né? E o asa delta que entra num vento que já está levando, assim. Então eu acho que o começo no meio do caminho é esse, né? E talvez isso tenha um pouco a ver com a ideia das perguntas também. É sempre um recomeço, né? É sempre um... Temos uma pergunta aqui. A pessoa não colocou o nome. Comente ser contra a poesia, ódio à poesia. Contra a poesia, contra o poema, contra o coração. É um dos textos, né, do livro. Também é uma anedota, assim, que eu queria escrever um poema com a palavra coração, mas, nossa, é uma palavra muito gasta, assim, né? Como é que a gente faz para falar de coração
a força que tem isso, né? Com a força que pode ter coração. O poema, eu nem não conto isso no livro, mas foi na época que eu engravidei e era o coração na ultrassom, assim, né? Então tinha uma coisa emocionante, assim, forte que eu estava vivendo mas nossa, eu não podia usar coração dentro de um poema, assim, essa palavra. E eu busquei assim na poesia vários poemas com coração e tentei ler sobre aquilo e no fim eu desisti. Eu falei, eu não vou conseguir escrever um poema usando essa palavra. Eu até fiz um recorte de áudios de leituras com coração, então peguei leituras do Augusto de Campos, um poema sobre coração, do Chico Buarque, da Ana Cristina César, e fiz um áudio assim com uma colagem cheia de corações, mas o meu poema mesmo eu não consegui escrever. Mas eu acho que é importante assim essa dimensão do contra a poesia, contra o coração, né, que tá ali nesse texto. Eu acho importante ter essa dimensão contra a nossa própria o impulso inicial de escrita do poema, assim. Muitas vezes também contra um lugar comum da poesia como algo muito expressivo ou imediato e gasto, né, que acaba caindo nesse lugar da poesia que está muito gasto, assim. Então eu acho que essa ideia do contra vai contra, né, um impulso inicial, contra esse lugar comum da poesia, mas acho que também ao longo do processo, né, e dos anos você vai escrevendo e vai procurando maneiras de dizer as coisas e pensar, mas de repente talvez você precise manobrar, sair, tomar um desvio, né, sair daquilo, experimentar outras coisas, assim. Tem um poema do João Cabral, né, em que ele fala que o Miró pintava, né, com a mão direita e a mão direita se tornou muito sábia, assim, e ele precisou começar com a mão esquerda, né, para tentar encontrar a linha fresca, né, tentar encontrar ali alguma outra coisa, assim. Então eu acho que também a certa altura você precisa ir contra a sua própria. Você se torna automático numa coisa e precisa ir contra aquilo, né? Um exemplo que eu gosto de dar assim, foi um poema que eu escrevi chamado Paris Não Tem Centro. Eu estava morando na França nessa época, enfim, e vivendo em francês, né, e me comunicando, mas não é minha língua mãe, assim, eu não tenho domínio, eu não escrevo em francês, né, não tenho. Mas eu resolvi escrever um poema em francês, assim, e era um pouco nessa direção, assim, de eu vou escrever numa língua que não é a minha, assim, e eu não sei o que vai sair daí, eu sei que eu vou ter dificuldade, mas eu vou experimentar para ir um pouco contra um impulso de escrita que seria meu, mais natural. E eu escrevi em francês, né, um poema que tem umas frases curtas, assim, e eu pedi para uma amiga traduzir para o português, e eu não ia dar o crédito na contracapa, assim, na capa, né, como paratexto, né? Eu falei, não, ela vai virar um personagem dentro do poema, o personagem que traduz esse texto. Então, era uma segunda forma de perder o controle, né? Eu perdi o controle escrevendo em outra língua e depois ela traduziu e eu não ia mexer, assim, a versão é dela, né? E ela entra como personagem que traduz o poema, né? Mas ao mesmo tempo eu publiquei em português, que é a minha língua, e sem o crédito dela, né? E era um pouco um jogo sobre tradução, né? Para mostrar ou para repensar o que é o original nesse caso, né? O original era o francês que eu escrevi, mas que não está no livro, né? Ele não existe porque eu não publiquei, assim, não. E eu publiquei sem crédito de tradução. Ela está lá como personagem, né? Então, o original é a tradução nesse caso, né? Um pouco para fazer uma brincadeira, assim, com essa questão, né? Do lugar da tradução, né? O que é a tradução é também o original, né? E ali estava muito claro, mas enfim, fiz um desvio, mas eu acho que esse poema era um pouco isso, assim, né? Para ir contra esse gesto inicial da escrita. Mas eu acho que isso é uma ação de quem traduz mesmo, porque existe um certo impasse
talvez algum pudor da gente. A gente nunca vê o texto que a gente traduz, a gente sabe que aquilo é um pouco nosso também. Mas essa separação, né, o que é a cocriação, né, o que é a transformação desse texto, existe um pudor, né, como se quem traduzisse não estivesse à altura do texto original. E acho que é só uma questão errada de ponto de vista, né? Então, todos esses debates, o tradutor tem que aparecer, mas não pode aparecer tanto. Então, como se resolve esses impasses, né? Marília, vai ter agora um grande abalo na sua poética, porque tem uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma declaração. Mamãe, você é fofinha, manda o meu coração. Rosa! Temos mais 2 perguntas aqui. Na sua vida, que acontecimento material ou prático, artesanal, mais traz ou trouxe contribuições para a sita poesia? Um acontecimento desde sempre, talvez, né? Ou qual deles trouxe muita lenha? Acho que eu falei um pouco, né, da leitura, né? Eu acho que a leitura é o que leva a gente a escrever, assim, né? Eu acho que, e é um acontecimento material e prático. E são muitas formas de leitura, assim. Acho que também uma outra coisa que eu, enfim, não falei, nunca falei sobre isso, mas fiquei pensando esses dias sobre o livro. Que eu acho que eu sempre achei muito difícil, assim, essa situação de estar aqui falando e pensando ao vivo, ou não sei se eu sempre tive uma timidez, assim, situações sociais de ter que conversar muito e mesmo os small talk, assim, no elevador, não sei o que falar, assim, é como se não concretizasse uma. Eu acho que isso sempre me levou a escrever, assim, diário, coisas, né, uma escrita, ter uma relação material com os cadernos, para pensar, assim, justamente para organizar as coisas, para. Eu acho que talvez essa dimensão, assim, tenha sido também importante. Acho que de um lado, claro, a leitura mas de outro, acho que isso de ter que eu preciso escrever, né? Eu preciso pensar escrevendo talvez isso, não sei se. Aí amanhã eu vou ter várias respostas, assim, vou ficar pensando, vou escrever. Eu acho que é a barreira mais difícil mesmo, né? Pensar falando. Pensar ao vivo. Pensar ao vivo. Pensar nos bastidores, em todo mundo hoje. Eu também morro de vergonha, Marília. Eu estava nervosíssima. Eu estou há 20 anos nervosíssima em todas as mesas, em todas as falas. Acho que não tem cura. Uma pessoa aventou a possibilidade do corpo ser esse totem, esse dispositivo do bastidores do pensamento. O corpo aberto aos múltiplos acontecimentos do cosmos, aos átomos, o que se faz. Não era uma pergunta, não, perdão, era um pensamento mesmo. Eu queria muito que a gente entrasse no papo do poética, metapoética contra poética, mas não vai dar tempo. Mas eu fiquei pensando, eu não entendi a pergunta, mas uma coisa que me ocorreu, assim, um pouco, que eu, enfim, não falei ainda, mas que eu acho importante sobre o livro, que eu acho sobre o corpo, né? Eu acho que tem uma dimensão do corpo forte, assim, na leitura e na escrita também, porque eu acho que nós somos vários corpos juntos num tempo específico, né? Vivendo esse momento histórico e escrevendo, né? Juntos, assim, eu acho que a gente, por um lado, né, tem essa
noção autoral forte, né, o nome na capa, o poema que eu escrevo e que, né, o livro e os autores que eu estou lendo, assim, mas são dentro do meu livro de um ponto de vista. Mas acho que a gente vive num momento, né, e a coisa é muito mais múltipla, né? São muitas pessoas escrevendo, né? E num diálogo, né? A gente, não sei, os trovadores, eles estavam lá juntos cantando. Tem coisas que com o tempo a gente vê na distância, né? E eu acho que a gente está nesse momento histórico escrevendo, vivendo essas coisas e são muitos corpos juntos e fazendo coisas juntos, né? Em diálogo, assim, em diálogo com o tempo e em diálogo entre a gente, né? E eu acho que tem essa dimensão da escrita e da leitura também, né? Que é importante, assim, que achei que valia a pena. Isso é muito bonito, porque acho que a gente se esquece, né, da circulação energética entre as pessoas, né, e de pensamento mesmo, numa mesma época, numa mesma cidade, né? Então, isso é bonito também porque desfaz aquela ideia de que a gente está sempre numa ilha, né, quando a gente escreve. Claro que isso todo mundo escreve ali no seu canto, que é sempre meio inóspito, né? Mas isso que você falou, essa consciência, né, desse círculo, é muito linda. E eu acho que é bom a gente lembrar disso quando a gente está escrevendo, né? Porque eu acho que existe mesmo uma conexão do inconsciente, de muitas outras coisas que a gente não consegue explicar no ato da escrita, porque ele é muito poderoso e é o nosso corpo inteiro que está ali escrevendo. Então, não dá para ignorar essa circulação de átomos, né? E nesse momento, né, são os valores desse momento. Por que um texto? Por que a gente acha que quer ler um poema e gosta de um poema e não de outro? E eu acho que tem, né, tudo, né, influencia. Tem os átomos e tem as energias, mas tem também os valores e o que que é a nossa época, né? O que é o contemporâneo, né? Quais são as coisas que a gente elege, qual é esse contexto, né? As coisas que a gente vive juntos, né? Tem a guerra que está acontecendo, né? Tem a pandemia que a gente atravessou, então como que isso ressoa, né? Na gente, né? E como com palavras simbolizar isso, né? E elaborar, então um pouco nesse sentido, assim. Marília, muito obrigada por essa conversa. Obrigada, Bruna. Obrigada. Foi um momento alegre para mim. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida os grandes autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e de outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da escritora e jornalista Pétria Chaves e foi gravada momentos antes da participação dela na Feira do Livro 2025. A Pétria mediou a mesa Mulheres Ventania, que reuniu as escritoras Riane Leão e Daniela Arraes. Essa mesa, aliás, já virou até podcast aqui no 451 MHz e está publicada aqui no nosso feed. Aqui para o 451 MHz, a Pétria indicou Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, da Daniela Arraes, justamente. Livro que foi publicado em 2024 pela Bestseller, que é um selo do Grupo Record. Quero deixar como dica Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, da maravilhosa Daniela Arraes. Tem um trecho que ela fala assim: que eu tenha a coragem de me tornar quem eu quero ser, que eu consiga me lembrar disso quando estiver prestes a trocar o esforço diário pelo falso descanso das distrações.
Voilá! E você, o que quer fazer todo dia com consistência para se ver no futuro próximo, mais perto do seu desejo? A Dani, que é uma pessoa que se supera a cada dia, ela que faz ela tem um olhar para as redes sociais, para a internet, para o nosso comportamento muito de vanguarda, né, com a Contente. Nesse livro, ela condensa muitas propostas para que a gente tenha coragem, mesmo quando a gente não tem coragem. Como fazer esse pulo do gato? Eu quero deixar para todas as mulheres que não têm coragem, para que seja qual a nossa escolha, seja qual for a nossa existência no mundo, para que a gente faça e construa cada vez mais a nossa coragem. Bom, e agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar lá no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para as outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com uma pequena contribuição mensal. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa Von Randel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rico Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bitar, Samuel Valim Bolonha, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim e Vladimir Mucuri Cardoso. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 159 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 22 de agosto. É isso aí, na semana que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.